Aqui é a Teacher Bia e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Simple Present. O Simple Present é um tempo verbal que no português ele corresponde ao presente do indicativo. Então, o nosso presente. Ele é usado para ações habituais que acontecem no presente e também pode ser utilizado para expressar verdades universais, desejos, opiniões, sentimentos e preferências. No Simple Present, nós temos algumas regras. Para a forma afirmativa, a gente usa o verbo no infinitivo sem o to para os sujeitos I, you, we e they. E para os sujeitos he, she or it, a gente acrescenta s, es ou ies. Existe uma regra para isso. Teacher, qual é essa regra? Para os verbos que terminam em O, double S, que são dois S, CH, SH, X ou Z, a gente acrescenta ES. Por exemplo, to watch, assistir TV. I watch TV and she watches TV. Na pronúncia, quando a gente fala mais rápido, fica watches. Outro exemplo, verbo do, to do. I do my homework. You do your homework. He does his homework. Outra regra para o Simple Present na afirmativa são verbos terminados com Y precedidos de consoante, ou seja, consoante Y. O que a gente faz? Tira o Y e acrescenta IES. Por exemplo, o verbo to study. I study English. She studies English. O verbo fly. We fly to New York. She flies to New York. Mas e se for um verbo terminado com Y, precedido de uma vogal? O que eu faço? Simplesmente acrescento S, como todos os outros verbos que não entram nessa regra, na forma afirmativa para o Simple Present nos sujeitos he, she, it. Exemplo, o verbo play termina com AY, então eu só acrescento S. She plays video game. Mas e os verbos que não entram em nenhuma dessas regras, a gente simplesmente acrescenta o S para he, she, it. Para os outros sujeitos, a gente usa o verbo na forma infinitiva sem o to. Um exemplo de verbo. O verbo work. I work from home. Ou para he, she, it, eu vou dizer she works from home. Só acrescento S. A estrutura para a gente falar no Simple Present afirmativo é sujeito, o verbo da frase e a continuação. Por exemplo, I, sujeito, work, verbo, from home, continuação. A forma negativa do Simple Present, nós vamos sempre utilizar um auxiliar, que vai ser o do ou does. Mas como estamos falando de negação, vai virar do not ou does not. Para quem que eu vou usar do not? Para os sujeitos I, you, we, they. E o does not para he, she, it. Lembrando que do not eu posso dizer don't e does not eu posso dizer doesn't. Nesse caso, como eu já estou usando um auxiliar, o verbo que lá na afirmativa eu tinha que colocar o S e ES, ele volta para a forma infinitiva. Por exemplo, she doesn't watch TV. Se eu disser she doesn't watches TV, tá wrong, errado. Então, a estrutura do Simple Present negativo é sujeito mais don't ou doesn't, vai depender de quem é o sujeito, mais o verbo na forma infinitiva e a continuação da frase. Por exemplo, I don't work from home. Ou he doesn't work from home. E na forma interrogativa do Simple Present, nós também precisamos usar o auxiliar do ou does. Só que aqui a estrutura da frase é diferente, porque eu uso o auxiliar antes do sujeito e eu coloco um question mark no final. Como assim, teacher? Eu vou colocar do ou does, mais sujeito, mais verbo aqui também na forma infinitiva, porque já usei o auxiliar, mais continuação da frase. Por exemplo,
Do I work from home? Does he work from home? É muito importante lembrar que quando eu uso auxiliar na negativa e na interrogativa, o verbo volta para a forma infinitiva. Não pode falar o verbo na forma como se fosse o plural com S e S e o auxiliar fica redundante. Então, eu não preciso colocar o verbo como plural se eu já usei o auxiliar. Ou o don't, doesn't, ou o do ou does, no caso da negativa e interrogativa. Lembrando que essa regra do Simple Present não se aplica para o verbo to be. No verbo to be, a gente já colocou outro vídeo para vocês verem e é diferente, não aplica nessa regra. Essa regra entra para todos os outros verbos que não sejam o verbo to be. E se você gostou desse vídeo, acha que ele foi útil, deixe aqui a sua curtida, subscribe no canal e mande para um amigo. See you soon!